Pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o Guilherme falando e estou aqui hoje para dizer Fala Floorball! Estamos aqui para iniciar esse projeto muito bacana, que é o Fala Floorball ao vivo. E hoje nós temos aí um tema muito interessante, eu espero que vocês gostem bastante das informações que nós vamos trazer, que é uma história dos jogos com taco. Porque a gente conhece hoje o Floorball, conhece que ele veio do hóquei no gelo, mas qual foi o caminho que esses tipos de jogos, esses esportes com taco, percorreram até que eles finalmente chegassem aonde a gente chegou hoje. Então, uma história dos jogos com taco, nosso primeiro episódio, falando do Fala Floorball ao vivo e o apoio sempre aqui das nossas instituições, a Associação Campineira. Beleza, vamos falar então do nosso tema de hoje para esclarecer um pouco esse mundo dos jogos com taco. A gente é do Floorball, a maioria que está assistindo, eu tenho certeza que são do Floorball, e gostam bastante do esporte, mas é legal a gente saber que esse universo dos esportes com taco, eles também estão, de certa forma, em outros espaços, né? Então a gente tem modalidades, por exemplo, que têm origem na Europa. O caso do hóquei sobre grama, que é uma modalidade bem antiga, o croquet, que é Quem já viu aquele desenho da Alice no País das Maravilhas, né? Lá tem o croquet. É como se fosse um martelinho, a gente bate as bolas que passam entre uns arcos fixados no chão. O cricket, que é muito popular principalmente nos países colonizados pela Inglaterra, na Índia, no Paquistão se joga muito, né? E o hurling, que é um esporte bem característico da Irlanda, lá é o único lugar que eu sei onde se joga. Nos Estados Unidos, a gente tem o beisebol, que talvez seja o maior expoente aí dos esportes com taco, e o próprio hóquei, né, no gelo, que a gente vai falar daqui a pouquinho da origem dele. Então, essa história ela remonta até a antiguidade. No Egito e na Grécia, nós já temos registros que mostram que lá naquela época, os indivíduos que pertenciam a essas sociedades já se organizavam para algum tipo de prática que usava equipamentos como se fossem tacos. Então a gente tem aqui o registro de uma imagem resgatada de um sarcófago de um faraó do Egito, que mostra ali algumas pessoas posicionadas ali. A gente não sabe se era um jogo em grupo, se era uma disputa individual, o que era, mas eles tinham na mão um implemento que lembra até o taco hoje para jogar hóquei no gelo, hóquei sobre grama e também, lógico, o nosso taco de bola. Então vejam que essa modalidade ela tem origem ali na antiguidade. Chega na Idade Média, já aparecem até mais registros em outros lugares do mundo. Então, não somente nessas civilizações mais antigas, mas a gente vai chegando perto da modernidade. Então, no Japão, a gente tinha um jogo que era jogado em campos abertos, com instrumentos de bater uma bola de palha, com couro, enfim. No México, era um jogo jogado pelos antigos astecas, né, com bastões de madeira, ou às vezes com bastões também com chifre de animal. Na França já tinha um jogo bem semelhante ao que a gente tem hoje como hóquei, que era essa disputa, mas era meio caótico, não tinha muita ordem nem divisão de equipes. E na Holanda, o golfe, né, que se vocês pegarem pelo som aí, parece com o golfe, né? Então é um ancestral do golfe aí, que era jogado para bater a bola para longe, tinha já essa característica semelhante ao golfe. No século XVI, com o Novo Mundo, a América, que tinha acabado de ser descoberta, né, vamos dizer assim, tinham chegado aqui os europeus, e, logicamente, começou-se a ocupação desse território, tanto por parte dos ingleses, como por parte dos franceses também. E eles trouxeram na bagagem, ao chegar nesse novo continente, também os seus jogos, as suas práticas recreativas, os seus esportes que eles já realizavam por lá. Aí a gente tem, com a chegada dos ingleses e franceses, jogos que eram praticados lá que tinham esses nomes que estão aí citados. Então, o shinty, o bandy e o hóquei. Tá? Vinham todos dessa região aí, principalmente da Grã-Bretanha e os franceses, né? Que foram os povos que primeiramente ali ocuparam a América do Norte. E lá, interessante a gente fazer esse resgate em relação aos nomes, né? Que é bem curioso. Existia um instrumento que era jogado que consistia num taco de madeira curvado, que muitas vezes tinha a ponta formada ou por um chifre de animal ou uma ponta de ferro mesmo. E eles davam um nome a esse instrumento. Quem tinha uma origem mais próxima ao norte da Europa, ali, os países mais nórdicos, chamava de bande. Mesmo na Irlanda também tinha esse costume de chamar de bande. Porém, na França, eles tinham o nome hoquet.
Então se imagina que desse hockey, que tem também origem na questão do hook, né? Em inglês, hook é gancho. Então, por esse formato, desse hockey, a gente acredita que tenha vindo a palavra hockey, né? Que deu origem aos hockey sobre grama, hockey no gelo, enfim. Porém, uma ressalva interessante que a gente pode colocar aí para falar um pouco sobre isso, é que esse esporte não era lá muito bem aceito pelas pessoas. Eles entendiam que era uma bagunça. Então, se vocês olharem ali na imagem, uma publicação de um jornal da época ali, do século XVIII, século XIX, uma aglomeração de pessoas tentando bater a bola ali, então parece um jogo meio perigoso ali. Conforme eu falei para vocês, esses povos chegaram à América do Norte e começaram a ocupação, né? E nesse período, a partir do século XVII, começou-se a ter umas épocas lá na América do Norte chamadas de pequena era glacial. Então, de vez ou outra, tinham invernos realmente muito rigorosos, onde gelava tudo, lagos congelados, muita neve, dificultava muito a vida das pessoas. Essas imagens são registros, inclusive, de pinturas da época. Isso gerou nas pessoas uma necessidade de começar a pensar em outras formas de deslocamento, né? Porque os animais tinham muita dificuldade para andar na neve ou até mesmo no gelo. Por isso que eles buscaram, então, criar a questão da patinação. Então, o patins surge nessa época, como uma forma de deslocamento mais ágil, que facilitava com que as pessoas fossem de um ponto a outro. E, lógico, como ele passa a fazer parte da vida das pessoas, começam a se criar jogos que utilizam também o patins nas superfícies de gelo. Então, a gente tem, como vocês podem ver na imagem aqui, algo que já vai ficar bem mais próximo do que seria o hóquei no gelo ali. Então, o pessoal está ali com um instrumento na mão, tem alguma coisa ali para ser jogada e eles estão disputando. Então, das duas imagens, a gente consegue ver ali alguns espaços onde as pessoas, teoricamente, estavam jogando um ancestral aí do hóquei no gelo. Então, isso acontecia lá na América do Norte. A gente não tinha divisão ainda dos países, né? Não estou contando o México aqui, estou contando realmente mais ao norte, ali entre Canadá e Estados Unidos, onde realmente tem esse frio, onde neva e tem congelamento aí dos lagos. E aí a gente finalmente chega ao surgimento do hóquei no gelo. Então, para quem não sabe, o hóquei no gelo, ele tem uma data aí de surgimento, que seria a primeira organização de uma partida entre algumas equipes. Aconteceu no dia 3 de março de 1875, na cidade de Montreal, no Canadá. Esse jogo foi promovido por um grupo lá que praticava já atividades recreativas, e eles marcaram essa partida, anunciaram no jornal que aconteceria no Rink Vitória, né? Vitória em homenagem à rainha da Inglaterra da época. Os times eram formados por 9 jogadores, e ao invés da bola, que era mais comum, que as pessoas utilizavam nos seus jogos recreativos, eles optaram por um disco de madeira, porque dessa forma eles garantiriam que as pessoas que estavam assistindo não seriam acertadas pela bola, né? Não sei se seria muito próprio conforme o vigor que os jogadores colocassem, mas esperava-se que esse disco tivesse um deslocamento melhor no gelo do que a bola, né? Não subisse tanto. Então aí temos a origem do hóquei no gelo, nesse dia de 3 de março de 1875, na cidade de Montreal. E daí a gente começa a observar que o esporte vai ficando cada vez mais popular. Então as pessoas gostam, acham interessante e vão moldando ele ao gosto pessoal. Então em alguns lugares joga assim, em alguns lugares joga de outra forma, com 9 na equipe, com 5, com 7, com 6. Existem vários relatos que falam dessas origens variadas. Então em 1877, finalmente, existe uma elaboração das regras que seriam as regras do hóquei no gelo, né? Aquelas que passam a vigorar para todas as partidas conduzidas de maneira oficial. Quase 20 anos depois, então, que se observa a chegada do hóquei nos Estados Unidos, né? Ele então inicia lá no Canadá e gradualmente ele vai se aproximando ali dos Estados Unidos para que lá também se praticasse. Afinal, lá também neva, também gela, também tem o hábito desses esportes de inverno. E já começa a ter esse intercâmbio entre os jogadores do Canadá e Estados Unidos, indo jogar em um lugar ou outro, entre eles, entre as equipes que eram sendo formadas. Em 1898, um fato interessante também é que o Lord Stanley, guardem esse nome, Stanley Preston, ele doou uma taça de prata para premiar o campeão do torneio ali entre as equipes do Canadá. Então, Lord Stanley Preston, que era um dos nobres conceituados ali da época, ele faz a doação dessa taça que seria entregue ao time campeão de hóquei lá do Canadá. Então, o Lord Stanley foi um dos entusiastas aí do esporte, incentivou
para que eles se organizassem de maneira mais oficial. Em 1904, finalmente, existe a primeira liga constituída de hóquei no gelo. Então, essa liga já tinha equipes do Canadá e dos Estados Unidos, eles passaram a jogar entre eles. E, logo depois, com o passar dos anos, foi naturalmente surgindo a necessidade de se criar algo um pouco mais elaborado. Então, em 1917, nós temos a criação da National Hockey League, né, que é a Liga de Hóquei Nacional, que é a famosa NHL ou NHL para os americanos, que é aquela que está ainda até hoje em vigor, que congrega aí as equipes de Estados Unidos e Canadá. No começo, a NHL, a NHL, foi fundada por 4 equipes somente do Canadá. Gradualmente, algumas equipes americanas foram se aproximando, o intercâmbio de jogadores do Canadá para os Estados Unidos e vice-versa foi acontecendo, e com o passar dos anos, essa liga foi se fortalecendo cada vez mais. Atualmente, a liga, a NHL, ela possui 31 equipes, né, com equipes do Canadá e dos Estados Unidos, aí são equipes fixas, né? É uma característica das ligas norte-americanas, dos Estados Unidos, não tem rebaixamento, como a gente está acostumado aqui, cada liga é organizada de uma forma, elas funcionam como se fosse uma empresa mesmo, e o vencedor da NHL, que é a liga de hóquei, ele ganha a Stanley Cup. Então, daquela taça que o Lord Stanley entregou lá em 1898, até hoje, dá nome à taça que entrega ao campeão, né? A gente tem, por exemplo, no futebol americano deles, no NFL, a gente tem o Super Bowl, né, que é o nome da taça, e no hockey é a Stanley Cup, em homenagem ao Lord Stanley Preston, que foi um dos primeiros entusiastas aí do esporte. Muito bem, e aí nós temos a chegada do hóquei no gelo de maneira extremamente popular, como eu falei, com o passar dos anos foram surgindo modalidades acessórias. Então a gente tem, por exemplo, a prática de esportes que são realmente modalidades esportivas que usam também dos patins, mas fora do gelo. Então são os patins com rodinha. Então a gente tem o roller hockey, que é jogado com aqueles patins mais antigos. Quem é antigo igual eu, assim, aqueles patins com 2 rodinhas na frente e 2 atrás. Então o roller hockey é jogado com essa característica, ele usa esse tipo de patins. Ele é bem semelhante ao hóquei no gelo, os jogadores usam um pouquinho menos de equipamento, não tem capacete, não tem todo aquele equipamento, normalmente uma joelheira, uma caneleira, uma luva, mas joga bem parecido com o hóquei no gelo. E o outro tipo de patins que é o inline, né? Aquele que é uma linha completa ali de rodinhas e ele permite aí um deslocamento um pouco mais ágil, né? Tem uma outra característica, fica bem mais parecido ainda com o hóquei no gelo. Esse aqui no Brasil até que pegou bastante. O roller hockey ele é jogado mais na Europa. O inline hockey é jogado no mundo todo. Aqui no Brasil tem muita gente que joga, inclusive aqui em Campinas a Hípica. A Hípica Hockey aqui de Campinas tem um time que tem vários campeonatos paulistas aí, e o ano passado a gente teve o prazer de até fazer uma atividade em conjunto lá com o pessoal da Hípica, que joga o inline hockey. Temos também, aí na parte mais recreativa, que deixa de ser uma modalidade esportiva, mas vira uma brincadeira ali, jogos que não são tão oficiais, jogado também com patins o street hockey. Então é o hockey, como ele é praticado aí, só que sem o patins. Com o patins, só que sem aquele equipamento todo. Então joga-se ali, uma brincadeira, às vezes 2 contra 2, jogando um golzinho, né? Uma coisa bem menos oficial. É aquilo que a gente faz aqui com o futebol aqui no Brasil, né? Põe 2 tijolos, põe 2 chinelos, põe 2 alvos ali e forma o gol e joga às vezes 1 contra 1, 2 contra 2, né? Tem essa popularidade. Lá o hockey é bem comum eles fazerem isso também, e o street hockey é essa modalidade mais diferente, né? E logo, sem patins, finalmente, nós temos aí a adaptação desses esportes chegando agora sem a necessidade do patins. O floor hockey, que é basicamente o jogo de hóquei com disco jogado sem patins, sem todo aquele equipamento, somente com um taco, normalmente uma luva. E o ball hockey, que aí já é mais simples ainda, é só o taco e ao invés do disco, uma bolinha. Então, como vocês podem ver, através desse crescimento da modalidade foi ficando cada vez mais popular e menos desprendida da necessidade de usar o patins, aquele monte de equipamento, foi surgindo a ideia de criar um esporte novo, né? Então, talvez o mais próximo que a gente tenha do floorball aqui é o ball hockey, que é jogado com bola, né? Jogado sem patins, sem muito equipamento. Então, isso foi gerando uma necessidade das pessoas jogarem um outro jogo, porque nem todo mundo gostava de patinar ou não gostava,
ou vai ver não tinha um lugar legal para poder patinar mesmo, né? Seja no gelo, seja inline, enfim. As pessoas acabavam não tendo essa possibilidade. Então aqui a gente tem um marco também para a criação do floorball, que é a empresa Cozon. A empresa Cozon fabricava equipamentos para hóquei nos Estados Unidos. E com a popularidade dessas práticas recreativas, eles resolvem criar um equipamento que era um pouco mais simples. Então ele era todo feito de plástico, né? Tinha um cabo e a blade também de plástico. Também, naquela época os tacos de hóquei normalmente eram de madeira. Então, feito de plástico para que crianças pudessem brincar. E as bolas também, bolas ocas de plástico, tinha uma característica diferente do hóquei. Deixava ele um pouco mais leve, um pouco mais ágil. Então a empresa Cozon, né? Essa empresa foi a primeira que fabricou equipamentos que teriam origem aí, teria dado origem ao floorball. Então esses equipamentos que primeiramente foram fabricados para um uso mais recreativo, acabaram de alguma forma cativando um grupo de pessoas que não se identificava tanto com o hóquei, né? Que é um esporte que realmente tem muito contato físico, né? O hóquei no gelo, né? Não tem essa característica tão próxima para uma coisa que agregasse mais pessoas. Então, o surgimento desse equipamento foi fundamental para que as pessoas tivessem a ideia de criar o floorball. E aí, finalmente, a gente chega ao estabelecimento da modalidade floorball, como a gente conhece hoje. Então, essa história aqui, provavelmente quem está assistindo, a maioria já conhece. Então, na década de 70, com a popularidade já do hóquei em alto nível, ali, junto ao basquete, junto ao futebol americano, né, essas modalidades bem características dos Estados Unidos, e os Estados Unidos já tinham aquela característica de potência que eles assumiram após a Segunda Guerra Mundial. Então, muitos países enviavam estudantes para se formarem nas grandes faculdades, lá, universidades muito famosas, né, Harvard, enfim. A gente tem vários exemplos aí de universidades bem conceituadas nos Estados Unidos. Então, em 1970, na década de 70, na verdade, a gente não consegue precisar o ano, a gente sabe que alguns estudantes suecos que estavam em intercâmbio nos Estados Unidos conheceram esse material, já tinham tido contato com o hóquei no gelo, mas encontraram aquele material adaptado, né, esses tacos de plástico que eu comentei que eram fabricados pela Cozon. Esse material é levado de volta para a Suécia, as pessoas caminham com esse material aí para um transporte de volta para casa, e lá na Suécia se desenvolve uma prática regular. Através dessa prática regular, as pessoas começam, lógico, a criar regras. É o processo natural de qualquer outro esporte. As pessoas encontram uma origem antiga, né? Vocês viram, a gente fez esse resgate. Desses jogos antigos, a prática vai se estabelecendo cada vez mais até que, finalmente, se organiza o jogo com as regras que nós temos aí até hoje. Por fim, nós temos, então, na Suécia, a regulamentação do jogo, a criação do nome floorball, para que ele se diferenciasse dos outros tipos de hóquei recreativo ou oficial que fosse. Em 1979, a gente tem a fundação do primeiro clube que se tem notícia, que é o IBK Sala, da Suécia. E em 1986, tido como o ano de nascimento realmente do floorball para o mundo, a Suécia, a Finlândia e a Suíça se unem às federações nacionais desses três países para que fundassem então a Federação Internacional de Floorball, né, a IFF, como a gente costuma dizer, porque o nome é em inglês, né? International Floorball Federation. Então, IFF em inglês, Federação Internacional de Floorball em português. E aí a gente chega ao floorball. Vocês podem observar ali, nessas fotos que eu deixei, era bem diferente do que a gente está acostumado, né? Então, o goleiro ali sem capacete, ali na raça, ali para ficar na frente da bolinha. O pessoal ali com outro visual, né? Bem diferente daquilo que a gente está acostumado a ver dos jogos de floorball atuais. Então, a modalidade nesses últimos 30 anos aí evoluiu bastante e a gente espera que ela continue evoluindo, que seja um esporte que capte ainda mais pessoas.